E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael. Hoje nós vamos para mais uma aula aqui do nosso curso de Power BI focado na certificação do PL300. Bom, na última aula a gente falou como que a gente utiliza os merges, a gente viu ali quais são os tipos de merges, como que a gente faz para a gente fazer merges entre tabelas, né? A gente já viu algumas funções aqui também do Power Query Editor, a gente viu como importar dados. E hoje a gente vai falar de outra função aqui do Power Query Editor são os appends. Bom, para a certificação do PL300, o que eu vi bastante, tá? O que acontece é que tem algumas questões que ele faz, você precisa saber a diferença entre o append e o merging, tá? Que é a parte ali de você juntar, o merging você faz a junção ali de tabelas. Você faz como se fosse um join do SQL, né? Através de uma chave primária ali, você faz a combinação. E o append é como se você estivesse realmente colocando uma tabela embaixo da outra, você está juntando duas tabelas ali com a mesma estrutura. É como se você estivesse tornando uma tabela ali de 200 linhas. Você tem duas tabelas de 200 linhas cada uma. Você transforma essas duas tabelas em uma tabela só de 400 linhas, tá? Bom, o que geralmente eles pedem ali no PL300, tá? Eles dão algum tipo de casos de uso, né? Então ele vai mostrar, vai contar uma historinha, etc. E ele vai falar o que você faria. Você precisa fazer um merge nessa tabela, você precisa fazer um append, você precisa juntar essa tabela. Você vai precisar pensar ali. Ele vai te dar algumas tabelas, né, etc. E você vai ter que raciocinar ali se você precisa fazer ou merge ou append, ou fazer o append e depois fazer o merge, e esse tipo de coisa, tá? Bom, a gente tem uma imagenzinha aqui, tá, que eu pedi para o chat GPT gerar sobre o append, que é o anexar consultas, né? O que é? É equivalente ao Union no SQL, tá? Então é aquilo mesmo que eu falei, né? É como se você estivesse juntando duas tabelas em uma só e você transformar duas tabelas em uma tabela só, juntando essas informações, né? Ele empilha linhas de duas ou mais tabelas, tá? Então você pode fazer esse append, né? Se anexar consultas de mais de duas tabelas, então você pode juntar ali três, quatro tabelas, criar uma única tabela consolidada, né? Então você transforma várias tabelas em uma tabela só para que você consiga utilizar, tá? Bom, alguns exemplos. Vamos supor que você tem ali arquivos Excel, né, que você tem o fechamento do mês ali, você tem um arquivo para janeiro, um arquivo para fevereiro, um arquivo para março, um arquivo para cada mês ali. E você quer consolidar isso, né? Você tem ali a mesma estrutura, né? As mesmas colunas, etc. E você quer consolidar isso em uma tabela só. Então você utilizaria o append, tá? Bases históricas, a mesma coisa que clientes 2023, 2024, aqui com uma granularidade menor, né? Que aqui seria anual. Você também consegue utilizar o append aqui para fazer a junção dessas tabelas, tá? E múltiplos arquivos de região diferentes. Aqui são alguns exemplos que você consegue utilizar o append para transformar várias tabelas ali com não as mesmas informações, mas a mesma estrutura em uma tabela maior. Bom, observação, tá? A gente vai olhar aqui as observações aqui, a gente vai olhar uma por uma, tá? Bom, vamos entrar aqui no Power BI, aqui está o nosso Power BI, tá? Essas bases de dados aqui são as bases de dados que a gente está utilizando desde o começo do curso, caso você chegou aqui no canal agora, essa seja a sua primeira aula que você está assistindo, então a gente já mostrou como fazer a importação de todas as bases de dados. A gente vai entrar aqui no nosso Power Query Editor, tá? Então aqui a gente já está com as bases de dados bonitinhas. Bom, a gente tem o nosso a nossa base de dados aqui, tá? E eu fiz uma cópia aqui só para a gente utilizar aqui como exemplo para essa aula, tá? Que aqui é a Power Base BI cópia, tá? Vamos entrar aqui novamente, vamos importar essa base, tá? A gente vai aqui na fonte de dados, pasta de trabalho do Excel, a gente vai importar aqui essa base e eu vou entrar novamente aqui só com a nossa tabela Fato Vendas, tá? A gente vai verificar que agora a gente vai ter duas tabelas fato-vendas, tá? A primeira aqui, elas têm os mesmos dados, tá? É só pra gente mostrar aqui como que a gente realmente faz para mexer aqui dentro do Power BI, tá? Então aqui a gente tem o fato vendas e o fato vendas 2, tá? Elas são a mesma tabela com os mesmos dados. A gente vê que a gente tem 200 linhas aqui na fato vendas 2 e 200 linhas e 11 colunas na fato vendas original, tá? Bom, como que a gente faz para a gente fazer esse merge, tá? A gente tem nessa nossa página inicial, aqui nessa parte a gente tem mesclar consultas e acrescentar consultas, tá? A gente vai utilizar essa parte de acrescentar consultas. A gente vai clicar aqui nessa setinha e aqui a gente tem acrescentar consultas e acrescentar consultas como novas, tá? Qual que é a diferença? O acrescentar consultas, ele vai transformar essa tabela que a gente já existe aqui, que é a nossa tabela fato vendas. Se a gente clicar em acrescentar consultas como novas, ele vai criar uma nova tabela e não vai mexer na estrutura dessas duas tabelas que a gente vai alterar, tá? Bom, vamos colocar aqui acrescentar consultas como novas e vamos ver como funciona, tá? Aqui quando a gente clica ali, a gente tem a nossa interface aqui do Power BI, que a gente tem aqui duas, a gente tem a bem user friendly, né? E a gente tem a opção aqui de utilizar duas tabelas ou três ou mais tabelas.
E aqui a gente poderia conseguir fazer, como eu falei anteriormente, fazer essa junção de mais de duas ali tabelas. A gente poderia juntar 3, 4, 5, depende se a gente tivesse ali 12 meses, 12 bases, a gente poderia fazer essa junção também, tá? Como a gente só tem duas tabelas, a gente vai utilizar aqui duas tabelas. Só para mostrar aqui como seria, né? Aqui a gente selecionaria as tabelas que a gente ia adicionar e depois daria um OK aqui, ele faria essa junção. Aqui no duas tabelas, a nossa primeira tabela, a nossa tabela fato vendas aqui, tá? E a segunda tabela é o fato vendas 2. Eu vou clicar aqui em OK e o que vai acontecer? Ele vai criar aqui pra gente uma nova tabela, tá? Então a gente tem mais uma nova tabela aqui, uma nova consulta, que é a junção. Se você ver aqui, a gente tem 400 linhas, tá? Vamos ver aqui o do Venda ID. A gente sabe que aqui na nossa Venda ID, ele vai até a 200, tá? E quando a gente verificar aqui, ó, ele vai de 1 até 200 e depois aqui ele vai de 1 até 200 novamente, tá? O que é bom a gente perceber aqui, tá? A gente consegue verificar que aqui a nossa base de dados, ela tem as mesmas colunas, tá? Então aqui a gente tem as mesmas colunas, aqui seria o cenário perfeito, onde todas as colunas têm o mesmo nome e o mesmo tipo de dados. Vou entrar aqui na nossa foto. Observações. Se colunas não tiverem o mesmo nome, novas colunas são criadas com nulos, tá? Então, quando você quiser que ele fique empilhado ali, ele não precisa. É necessário, é muito bom ter os mesmos dados, tá? Ali o mesmo tipo de dados. Mas caso não tenha o mesmo tipo de dados, vamos supor, se ele tiver ali uma coluna que seja número e outra texto, ele vai transformar aquilo ali provavelmente para texto. Ele vai tentar transformar aquele valor, mas caso não dê, ele vai colocar como erro, tá? Mas aqui o mais importante é que as colunas têm que ter o mesmo nome, tá? Vamos apagar essa consulta 1 aqui, tá? Vou apagar aqui. Vou entrar aqui no Fatos Venda 2 e vamos... deixa eu só... Eu tinha alterado isso daqui, quantidade, tá? Aqui tá com quantidade normal, ok. Tá, vamos alterar aqui para quantidade. Ali provavelmente já dava para ter mostrado o erro, tá? Erro de cálculo. Vamos entrar aqui, a gente vê que a gente tem um nome diferente. Aqui é quantidade e aqui é quantidade, com vários Es. Se eu entrar aqui no Fato Vendas e clicar acrescentar consultas como novas, e eu vou colocar aqui a primeira tabela e a segunda aqui também, tá? Vamos clicar aqui. Se a gente vier aqui nas quantidades, que é a nossa coluna, a gente vem aqui até o 200, a gente tem a nossa primeira tabela, só que aqui na nossa segunda, ele conseguiu fazer essa junção dos outros dados, mas aqui da quantidade não. Por quê? Porque a coluna ela tá com um nome diferente, tá? Então ele não consegue entender que a gente queria juntar aquela coluna quantidade com vários Es com essa coluna aqui. Ela realmente precisa ter o mesmo nome ou ele não vai conseguir fazer essa junção, tá? Se a gente for aqui para o final, a gente vai verificar que ele criou uma nova coluna, tá? Que até aqui a coluna quantidade, né? Que ele não conseguiu fazer esse match, então ele juntou aquela coluna ali para o final. A gente vê que a gente tem aqui até o 200 na coluna quantidade normal e aqui, aqui a partir do 200, que seria a segunda tabela, ele criou aquela nova coluna colocando os valores da primeira tabela como nulo e ali os valores da segunda tabela normal, né? Como se estivesse usando normalmente. Então é isso que acontece quando a gente não tem a gente não consegue fazer esse match ali dessa coluna, tá? Eu vou apagar aqui também, vamos dar um excluir aqui, deixa eu ver aqui. Muito usado com connector folder para empilhar arquivos, tá? Que é aquilo que eu falei, se você tiver vários arquivos, a gente também consegue fazer a importação de dados ali depois para mesclar essas colunas, fazer com que ela fique em uma só, tá? Ideal para consolidar dados com o mesmo layout, que é o que eu falei anteriormente, que é geralmente a gente juntar tabelas que têm o mesmo layout, tá? Bom, vamos fazer mais alguns exemplos aqui, tá? Eu vou entrar aqui na Fato Vendas 2, vamos apagar essa coluna da quantidade para ver como funciona, tá? Vamos supor que eu não tenho... Aqui a gente está com 11 colunas, com 10 colunas, desculpa, e nessa daqui a gente está com 11, tá? O que acontece se a gente tentar fazer essa junção, tá? Vamos aqui acrescentar consultas como novas. Vamos juntar a primeira tabela Fato Vendas com a tabela Fato Vendas 2, tá? Quando a gente juntar aqui e a gente verificar aqui a quantidade, a gente só tem a tabela quantidade no Fato Vendas. No Fato Vendas 2, a gente não tem essa tabela quantidade. Se a gente for até aqui o 200, a gente vai ter os dados normais, só que a partir do 200 vai estar como erro, tá? Vai estar como nulo ali, porque ele não conseguiu encontrar aquilo. Ele consegue fazer a junção dos outros dados, mas essa coluna que a gente apagou ali na tabela 2, faz com que a gente não tenha esses valores aqui e ele fique como nulo, tá? Bom, vamos fazer mais um teste aqui. Deixa eu entrar aqui, deixa eu tirar essas colunas removidas. E vamos alterar a quantidade aqui. Ele pode estar com o nome normal. Só que vamos alterar aqui, ele está como número inteiro. Vamos alterar isso daqui para texto, tá? A gente está vendo que aqui, agora nessa tabela 2, essa quantidade está como texto.
E aqui na fatos vendas 1, tá, a quantidade está como numérico, tá? Vamos adicionar mais uma nova coluna aqui, fato vendas 2, e quando a gente clicar aqui, ele vai colocar aqui, a gente vê que ele está como, é como se ele tivesse como texto e como numérico ali ao mesmo tempo, né? E o que ele faz? Ele faz com que a gente tenha essa junção, tá? Que a gente verifica que até o número 200 aqui ele está como número e a partir do número 200 ele está como texto. Então a gente teria que vir aqui e alterar para o valor certo, né? Número inteiro. E aqui ele transformaria aquelas que estão como texto como valor para número inteiro, tá? Então é o que eu falei anteriormente. Dependendo de como tá a diferença ali de valores no nosso... Uma coluna é um tipo e a outra é outra. Ele vai tentar fazer com que ele consiga fazer esse append, né? Essa junção. Mas caso seja, por exemplo, alguma coisa que ele não consiga fazer essa conversão para fazer com que ele se encaixe naquela coluna, ele vai trazer como se fosse um erro, tá? Bom, então eu acho que é isso. Como eu falei anteriormente, para a parte do PL300, tá, que a gente precisa ficar muito esperto, é como ele vai dar exemplos de casos de uso, né, e a gente saber quando que a gente precisa utilizar o merge. O merge é quando você quer trazer colunas de outra tabela ali através de chaves, né, primárias e etc. E o append ali é quando você quer empilhar colunas, tá? Então, quando você tem colunas com as mesmas a mesma estrutura, você quer juntar essas duas tabelas em uma tabela só. E ali a parte do merge, né, é quando você quer trazer informações de outras colunas, tá? Então você não quer adicionar linhas, mas juntar colunas. E aqui no append é como se estivesse juntando linhas, tá? Mantendo a mesma estrutura. Bom, eu acho que é isso. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar uma mensagem. Se inscreva no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima.